Vamos falar sobre o nosso palestrante agora à tarde, um breve currículo dele, Flávio Gicovati. Médico, psiquiatra, formado pela USP em 1966. Trabalha com psiquiatria breve, tendo atendido mais de 7.500 pacientes. Autor de 21 livros, que em 20 anos venderam mais de 500 mil exemplares. Opa! Coordenou programas diários na TV Bandeirantes entre 1991 e 1993, sob o título de Canal Livre. Profere palestras, seminários e cursos sobre temas de comportamento para empresas, universidades e públicos específicos. Entre outros livros, escreveu A Liberdade Possível, que nós vamos sortear aqui, ensaios sobre o amor e a solidão também, libertação sexual e a arte de educar. Faz questão também de registrar que ele é membro fundador do Instituto Via de Acesso. Peço então uma salva de palmas ao Flávio Gicovati. Tarde. Depois do almoço é difícil para todo mundo, para mim também. Não porque eu almoce, mas porque a gente já está um pouquinho sem gás e principalmente não sabe exatamente que plateia vai encontrar nesse horário. Até hoje, pelo menos para mim, a interação com a plateia continua sendo fundamental para o resultado da minha fala. Ou seja, se eu vejo muita gente desinteressada, agradeço a melhor. Daqui a pouco eu vou falar mais alto, aí você abaixa um pouquinho. É que eu avisei que eu começo devagarinho, depois eu me animo mais do que eu queria, porque o certo mesmo é não ficar tão empolgado para falar, né? Mas a gente fica. Eu há muitos anos falo para plateias de todos os tipos, de todos os tamanhos. Trabalhei em televisão, na verdade na Bandeirantes, e também antes na TV Cultura. Então, tenho bastante treino, mas eu também tenho esse defeito da sensibilidade. Ou seja, conforme o tipo de resposta de cada plateia, a coisa anda legal e anda, às vezes, uma porcaria. Se quiserem dormir, não me atrapalha em nada. Mas não conversem, por favor, porque me atrapalha muito. Se tiver uma pessoa conversando ali, todo mundo quietinho, prestando atenção, eu vou ficar prestando só ouvindo aquilo ali. E aquele foco ali vai me atrapalhar tudo. Dormir não. Dormir é silencioso, discreto, e depois do almoço é uma coisa mais que justa. E mesmo se eu não estiver muito chato. Acontece. O tema da inteligência emocional, que é aquele que eu vim falar para vocês um pouquinho, e que também tem um resumo que eu tentei fazer para essa revista Vencer, que vai amanhã para as bancas, é um tema que tem estado, ou tem se transformado num tema muito relevante, por causa do título, né? Hoje nós vivemos um mundo curioso, em que o nome, né, o título, às vezes, de um livro, por exemplo, faz do livro um best-seller. Principalmente quando o título do livro é tão fantástico que ele dispensa a leitura do livro. E é mais ou menos o caso deste aqui. Inteligência Emocional é um título tão bom, né? Tão bom que não precisa nem ler o livro. Todo mundo já sabe antecipadamente o conteúdo do livro. Marketing é isto, né? Quase como a gracinha que o Rui estava fazendo aí sobre a realeza, mas quanto mais... Sabe, por exemplo, um título assim, Mulheres Inteligentes, Escolhas Insensatas.
Isso foi um best-seller americano que fez sucesso aqui também. Isso é maravilhoso, né? Porque todas as mulheres que fizeram escolha insensata, ou seja, uma boa metade delas, automaticamente foram chamadas de inteligentes, não é? E está explicado por que elas fizeram a escolha insensata. Foi graças à sua superior inteligência. E não precisa mais ler o livro também. Agora, os meus livros não, tem que ler. Tudo página por página, linha por linha. Então vende muito menos. Fica chato, tem que prestar atenção. Se distrair, tem que voltar atrás. Essas coisas antigamente, não é? E não vem grifado. Cada um tem que fazer o seu próprio grifo. Hoje tudo isso dá trabalho. Mas, de todo modo, o tema inteligência emocional, que é um tema antigo em psicologia e que antigamente sempre se chamou de maturidade emocional, só mudou de nome. E atraiu o interesse de uma população nova, de uma população que não se interessava muito por psicologia, principalmente atraiu o interesse de uma população masculina. Eu que venho trabalhando já há quase 40 anos e que venho falando para plateias de todo tipo desde 1976, 77, portanto já há mais de 25 anos, no início praticamente só falava para mulheres, porque o tema da psicologia era um tema de interesse feminino, né? Era essas coisas, ainda mais essa minha especialidade que sempre foi assuntos ligados à psicologia humana normal. Então, evidentemente, era amor, sexualidade, casamento, essas coisas totalmente sem importância para o universo masculino. Não é? Então, só as mulheres se interessavam por isso. Só as mulheres tinham problema sentimental, sexual, etc. Os homens, evidentemente, só tinham interesse em trabalho e em futebol. No futebol também trabalhei, entre 82 e 84, uma experiência importantíssima na minha vida. Eu trabalhei no Corinthians, 2 anos. Estava indo bem, né? Eu fui bicampeão paulista, 82 e 83, no tempo da democracia corintiana, uma época em que o futebol tinha um tipo de emoção, mas é um trabalho com muita dificuldade, porque no futebol também a resistência à profissional de psicologia era brutal. Tinha havido uma tentativa anterior no próprio Corinthians com o Gaudêncio. O Gaudêncio também trabalhou no Corinthians. Aliás, quando eu fui para o Corinthians, ele tinha uma dor de cotovelo terrível, porque acho que era o sonho da vida dele. Nunca sair de dentro do Corinthians. A pessoa que eu mais cruzava nos estádios era com ele. Ele é corintiano mesmo, eu não era corintiano, eu fui para lá profissionalmente. Mas ele não, ele era um fanático, ele deve ser até hoje, né? Essas coisas não tem cura. Mas, de todo modo, foi talvez em torno da questão do trabalho e um pouco do esporte que a psicologia chegou ao universo masculino, né? Na questão do esporte, a psicologia continua subaproveitada no Brasil, desprezada, não é? Quando o tema, só para vocês terem uma mínima ideia, outro dia, né, numa matéria grande, num jornal francês, o Figaro, né, falando de questões dramaticíssimas que envolvem o atleta profissional, que envolvem doping, né, era pretexto de um atleta que foi expulso das Olimpíadas, porque esses moços, totalmente às vezes despreparados e de origem muito singela, eles viram figuras midiáticas fantásticas, ganham salários monumentais, morrem de medo de perder todo este sucesso e toda esta glória, eles estão ameaçados o tempo todo por um fracasso, não é? É uma vida infernal. Pode aparecer só o lado glamouroso, glorioso, etc., do atleta profissional, mas é uma vida infernal. E, inclusive, se pensar profundamente, botando em dúvida, em questão, a validade realmente social, a utilidade e o benefício que o esporte competitivo e assim transformado em dinheiro pela mídia, realmente se isso contém realmente algum efeito pedagógico, não é? Ou se não vamos dizer assim, um receptáculo de tudo que há de pior na nossa
sociedade hoje, né? E esses temas, evidentemente, não interessam para ninguém, a não ser para os clientes dos jogadores ou atletas profissionais, né? Ou os próprios treinadores e outras pessoas que trabalham no esporte não são muito sensíveis à ideia de profissionais de psicologia no ramo, a não ser quando eles levam os seus, e aí, na verdade, é para ser cupincha deles, e não para disputar espaço, porque a vaidade humana, como vocês sabem, ela é muito poderosa. Na questão das empresas, esse livro do Goleman sobre a inteligência emocional, ele trouxe à baila a importância de uma delicadeza no trato das relações interpessoais, ou seja, a necessidade do indivíduo ter maturidade emocional para poder melhor lidar com as dificuldades e tensões que envolvem as relações de trabalho, assim como também sempre foi necessário para as relações familiares, mas como eu disse, as relações familiares para os homens que se danem, né? Até quando começou. E o livro foi muito oportuno também, porque de repente, aqueles que não fossem portadores da maturidade emocional, ou agora chamada inteligência emocional, começavam a correr o risco grande de perder o emprego. Ou seja, os ambientes de trabalho começaram a não ser tolerantes para pessoas agressivas, estouradas, malcriadas, egoístas, indisciplinadas, não é? Enfim, todas estas coisas que na realidade correspondem àquilo que sempre se chamou de imaturidade emocional, né? A imaturidade emocional se caracteriza, tem que definir a imaturidade para poder saber o que é maturidade. A imaturidade emocional se caracteriza por uma espécie de paralisia do desenvolvimento emocional pelos 7 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, o adulto continua tendo alguns comportamentos típicos da criança desta idade. Ou seja, pouca tolerância à contrariedade e frustrações. Essa intolerância à contrariedade e frustrações significa uma tendência para reagir muito revoltadamente quando contrariado. Então, há respostas agressivas e malcriadas diante de adversidade, né? Pessoas estouradas, assim chamadas pessoas de gênio forte, né? Estopim curto, autodenominadas pessoas muito sensíveis. Eu digo autodenominadas porque elas gostam de se chamar assim. Eu acho tão engraçado isso, porque não tem nenhuma máquina para medir sensibilidade, né? Então, o indivíduo que grita desesperadamente no dentista quando está tratando os dentes, versus eu que fico quietinho no dentista, quem que vai dizer que ele sente mais dor ou é mais sensível do que eu? Ele não é mais sensível, ele é mais barulhento, né? Não se pode confundir volume de ruídos com grau de sensibilidade, né? O indivíduo mais intolerante à contrariedade, ele grita por tudo. E ao gritar por tudo, ele na verdade parece, ou gosta de dizer que ele grita porque dói mais para ele. Mas quem disse que dói mais para ele? Não temos a máquina para medir isso. Então é safadeza. Isso é outra característica. Não são pessoas intelectualmente muito honestas, não é? Intolerantes à contrariedade e frustração, honestidade intelectual duvidosa, o dedo muito acusativo. Sempre que tiver alguma coisa errada, o problema é saber quem é o desgraçado que foi o culpado. Nunca tem autocrítica. Nunca eu errei. Sempre alguém foi o responsável pelo meu erro. Como qualquer criança de 7 anos. Não tem muita criatividade, são todos iguais. Como todas as crianças. Não suportam contrariedade, mentem se for necessário para salvar a pele, acusativos o tempo todo. Egoístas, né? Cuidando do seu acima do direito dos outros, ou seja, travaram um processo que se desenvolve por volta dessa mesma idade, que é o da capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Esta capacidade de se colocar no lugar do outro é que define um passo na direção da maturidade emocional. Se desenvolve pelos 5, 6, 7 anos de idade, esta capacidade de se pôr no lugar do outro e ver o mundo também pelo ângulo da outra pessoa, pelo menos supor
como é que o outro vê. Um exemplo comum dessa idade, vocês às vezes veem, por exemplo, em criança, quando ela, por exemplo, está dentro de casa na chuva e olha para fora, vê que o cachorro está lá fora na chuva e ele faz assim, a criança fala, nossa, coitadinho dele que está passando frio na chuva. Pronto, isso significa que a criança saiu de si, entrou na alma do cachorro, supôs aquilo que ele supôs que o cachorro estava sentindo e imagina aquela dor, sente aquela dor. Como o indivíduo tolera mal, esse tipo que tolera mal contrariedade e frustração, mas dor de todo tipo, não aguentar a dor que essa operação implica, porque vai ser que se imaginar a dor no outro, então trava esse processo, perde a capacidade de ver o mundo pelo ângulo do outro e passa a ver o mundo só pelo seu ângulo, isso desenvolvendo um egoísmo e, portanto, definindo uma fraqueza, ou seja, o gênio forte, estopim curto, é um fraco e não um forte. E veja que palavra ruim, né? Gênio forte, parece até que o indivíduo é forte. Não é? Gênio forte nada, é um fraco, barulhento, que não pode ser contrariado. Uma criança, como se fosse mimada, que não pode ser contrariada. O pior é que muitos nem foram mimados. Quando foram muito mimados, é até menos grave, porque ele é mais fácil de tratar. O duro é quando o indivíduo é assim sem ter sido mimado, quer dizer, não aprendeu com a vida. Não é? Esses indivíduos na vida adulta, eu devo dizer que tem várias outras características, mas eu tenho que passar mais ou menos rápido sobre tudo, porque senão eu vou ficar aqui uns 3 dias falando para vocês, porque como eu volto a dizer, o tema é o da maturidade emocional, ou maturidade versus imaturidade emocional, é o tema todo, é a psicologia inteira, não é? Então eu tenho que, às vezes, acelerar um pouquinho. Essas pessoas, além de não terem controle sobre a agressividade, não é? Então elas explodem em cima de quem quer que seja, acusam e reagem, elas não têm controle muito grande sobre nenhum dos sentimentos, né? Não têm controle também sobre a inveja, não raramente são invejosos, porque fracos. Todo indivíduo que é fraco tem inveja. Engraçado porque o indivíduo que é estourado do estopim curto, no fundo ele tem inveja do tipo mais manso, porque o oposto, o maduro, é um tipo contrário a esse, manso, tolerante, às vezes até demais, né? Se põe no lugar do outro e abre mão do seu em favor do outro, o que também não é correto do ponto de vista moral. Corresponde àquilo que se chama de generosidade. É um avanço moral, mas não é aonde se deve chegar, porque tem um negócio para além dessa dualidade, em que um é generoso, outro é egoísta, e eles combinam muito bem na prática. Para vocês terem uma ideia, uma boa metade dos casamentos, se não mais, é constituído entre um modelo egoísta e o modelo generoso. Quer dizer que eles se fascinam reciprocamente, né? Então o manso com o estourado, estourado com o manso, eles acham uma graça um no outro, não sei do que. Né? E virem as turras, o estourado estourando e o manso botando panos quentes, né? E assim eles vão se virando. Eles acham inclusive que se for 2 mansos vai ficar muito chato. O que eu pessoalmente não entendo, porque brigar nunca me pareceu uma coisa tão emocionante assim. E aí, principalmente que brigam a mesma briga, sempre videotape, repetido. Não é? De todo modo, o tipo que passa este ponto, em geral, ultrapassa o ponto daquilo que seria o ponto da justiça ou da temperança e se torna um pouco exageradamente generoso, tolerante, paciente e com frequência compõe um tipo realmente, é que faltou, eu esqueci de pedir um flip chart só para fazer um desenho, mas enfim, compõe um tipo que é o oposto do primeiro, né? E na nossa cultura praticamente só existem esses 2 tipos, o que é terrível, quer dizer, tem egoístas para um lado e generosos para o outro lado, né? E o ponto do meio aqui, o tal do ponto da justiça, o ponto da temperança, é um dos lugares mais mal frequentados do planeta.
Aliás, o meio termo, as pessoas detestam o meio termo, não sei porquê, só porque deve ter lá o bom senso, né? E o bom senso, como dizia o Murphy numa daquelas suas leis, prevalecerá só depois que se esgotarem todas as outras possibilidades, né? Então, ainda não esgotamos todas as possibilidades, então o bom senso continua sendo um negócio meio pouco frequente. O lugar do bom senso é o ponto da justiça, ou seja, nem eu abro mão do que é meu em favor do outro injusta e indevidamente, e nem eu puxo para mim o que não é direito meu. Ou seja, este desenvolvimento moral é requisito fundamental da maturidade emocional e daquilo que seria um dos elementos da inteligência emocional. Veja como isto era diferente mesmo nas empresas, principalmente nas empresas pequenas e médias de antigamente. Quase sempre nessas empresas haviam dois sócios. E era muito parecido com o casamento. Tinha um sócio de um modelo e outro sócio do outro modelo, não é? Então tinha o sócio estourado, bravo, mandão, prepotente, que não podia ser contrariado, agressivo, malcriado, não é? Grosseiro, egoísta, acusativo, e que parecia que era o chefão que mandava mesmo, mais em tudo e em todos, e tinha o bonzinho, tolerante, panos quentes, que segurava a onda, etc. E assim formava uma duplicidade dentro da própria empresa, que parece que a própria empresa também absorveria tranquilamente empregados ou funcionários dos dois modelos, né? Então tinha os patrões grossos e os patrões delicados, e parecia até que eles formavam uma dupla harmoniosa, em que um batia e o outro acariciava. Isto tinha a sua eficácia, até porque isto provavelmente era um capitalismo que ainda estava na sequência da escravatura, não é? E aonde, portanto, o funcionário era quase um escravo mesmo, então tinha que bater, porque achavam que batendo é que o indivíduo ia desenvolver a plena produtividade. Então um batia e o outro dava uma segurada, né? Uma adoçada. Nas famílias também era assim. Então, você vai ver quando o seu pai chegar, o pai era o bravo, né? E a mãe ficava ali segurando a onda, e o pai, quando chegava, tinha que encher de porrada o menino ou a menina, né? E nas empresas era a mesma coisa, tinha um que todo mundo morria de medo e o outro que era o tolerante. Essa coisa de liderar através do medo saiu de moda completamente, né? Então, esse tipo de figura que parece que é o mais forte, que é o mandão, que é o autoritário, que é esse que grita, que seria o sem inteligência emocional ou analfabeto emocional, é um tipo que hoje não tem espaço no mercado. É um tipo que tem cada vez menos, que interessa cada vez menos no ambiente de trabalho, né? Este tipo que age com este nível de grosseria, né? E que tenta liderar através da intimidação, hoje realmente tende a ser expelido do ambiente de trabalho, né? Até porque as empresas também não são mais tão propriedades individuais, são empresas grandes, sociedades anônimas, a tendência para empresas maiores, etc. E nas empresas maiores não existe mais isto, apesar de que, eu volto a dizer, no topo das empresas ainda existem muitas dessas figuras, né, emocionalmente duvidosas, mesmo quando não donos, e que às vezes se equilibram lá graças a condutas nem sempre as mais idôneas. Não tem futuro, quer dizer, pode ser que ainda aguente mais uns aninhos, mas isso não é para onde caminha a humanidade, né? Num evento grande, falando para empresários, né, e para jovens executivos, e eu falei isso há uns anos atrás e eu continuo achando, do ponto de vista da evolução moral, que faz parte da maturidade emocional e da inteligência emocional, uma sofisticação moral, ou seja, este sentido de justiça, essa preocupação com o próprio direito e também com o direito do outro, em igualdade de condição, não renuncio ao meu direito, mas também não quero sacanear ninguém. Isto hoje é requisito fundamental, principalmente para a gente jovem que quer começar a carreira. Não vai haver menor chance de futuro na mutreta, né? O próprio
eu inclusive, uma vez num texto que eu escrevi para o Congresso Nacional, para o Senado, né? Da outra vez que o presidente era o Sarney, ele pedia perspectivas para o século XXI, e eu dizia isso nesse texto que eu escrevi já há muitos anos atrás, né? Que o futuro era um futuro onde a idoneidade moral tenderia a crescer, não por nenhum grande avanço psicológico dos seres humanos, mas por causa do próprio avanço tecnológico. As mutretas, isso os fatos estão aí se mostrando, né? As mutretas deixam um rastro cada vez maior, né? As deslealdades, as safadezas são cada vez mais facilmente rastreáveis, né? Então eu dizia até meio de brincadeira, não é, que o cristianismo ia vencer por razões muito pouco ortodoxas, né? Ou seja, pelo avanço da tecnologia e da informática, e não por nenhum grande e sofisticado avanço moral. A informática é o maior inimigo da ladroeira. Não sei como esses caras ainda não perceberam isso, né? Levanta todas as contas, eles só não pegam tudo porque não querem, né? Porque eles têm que fazer movimentos contra as CPIs, né? E nas CPIs mesmo também não fazem o que tem que fazer, porque se quiserem fazer, também não vai sobrar pedra sobre pedra, no mundo, hein? Não é no Brasil, não, no planeta inteiro. Então, isso aqui, há uma conspiração a favor da idoneidade, uma conspiração a favor também de um tipo de gerenciamento empresarial que seja fundado em companheirismo, em lealdade, em delicadeza no trato, porque hoje os funcionários não são mais chamados, não são mais vistos como escravos, né? Hoje se fala toda hora na palavra parceria, ainda que muita gente fale a palavra só da boca para fora, mas é muito para onde vai caminhar as coisas, ou vão caminhar as coisas, quer dizer, para que as pessoas se relacionem em nível respeitoso. Respeito é uma palavra que o tipo analfabeto emocional desconhece, né? O analfabeto emocional não sabe o que quer dizer respeito. Respeito significa e passa e depende de se preocupar com o direito da outra pessoa, né? O problema todo é o seguinte: tudo isso é muito bonito, mas aí chega a seguinte questão. Imitamos que o indivíduo que esteja aqui, né, assim, está certo, eu sou um imaturo, ou sou um indivíduo emocionalmente pouco inteligente, não sou hábil no trato com as pessoas, sou estourado, não tenho controle sobre as minhas emoções, sou prepotente, tendo a acusar os outros, né? Ou que eu esteja na situação inversa, não sou isto, mas convivo com pessoas, ou tenho um chefe que é isto, né? O que fazer? Quer dizer, como é que se faz, principalmente, como é que se faz para deixar de ser um analfabeto emocional? Como é que se faz para crescer emocionalmente, né? Porque essa é a grande questão, né? Admitindo que uma boa metade da humanidade não cresceu espontaneamente, o que não deixa de ser curioso, né? Uma boa metade não cresceu espontaneamente. Esta metade que não cresceu espontaneamente, se não fizer esse crescimento, mesmo se tiver competência técnica, vai ter o seu futuro profissional altamente comprometido. E tem que arrumar um jeito de crescer, e rapidinho, né? E é evidente que nós não podemos sugerir tratamentos psicoterápicos para todo mundo, por mais eficiente que fosse. Metade da população do mundo não pode, né, estar. A primeira coisa seria, na verdade, se criar um ambiente, uma atmosfera, isso vale para as famílias, vale para as escolas e vale para as empresas, onde este comportamento não tenha nenhum tipo de endosso. Eu não sei se estou sendo claro, mas em qualquer família em que o pai é manso e a mãe é estourada, ou vice-versa, todas as crianças crescem com a ideia de que existem dois modelos de ser humano e que o indivíduo pode escolher entre esse ou aquele modelo, não é? Então, essa tendência para 50% de cada nova geração reproduzir o padrão da imaturidade emocional é porque na casa quase sempre um dos dois pais, não é? Ou um dos dois cônjuges é deste tipo.
E a criança cresce, fala assim, meu pai é A, minha mãe é B, que modelo você? Ele pode escolher. O primeiro filho costuma escolher, por 1000 razões, um dos dois modelos. O segundo é o oposto do primeiro, porque Caim matou Abel, e como vocês sabem, os irmãos se odeiam. Então, se o primeiro for manso, o segundo é bravo. Se o primeiro for bravo, o segundo é manso, e assim por diante. O terceiro pode escolher de novo, mas hoje muito pouca gente tem 3 filhos, né? Então, você fica assim, pai bravo, mãe mansa, tem um filho manso e um filho bravo. Sendo bravo, defeito. Bravo é imaturidade emocional, não é bravo no bom sentido, não tem bravo no bom sentido, entendeu? Bravo é uma pessoa descontrolada. Descontrole das emoções, que seja agressiva, que seja do amor, né? O sentimentalmente descontrolado, esse que se apaixona desvairadamente, também é grave isso. Não é para ser descontrolado. Maturidade emocional significa domínio da razão sobre todos os outros componentes do organismo, inclusive sobre as emoções e sentimentos, né? A maturidade emocional não significa também ser um robô racional. Porque quem tem a razão reinando não significa que não tenha sentimentos, né? Só significa que os sentimentos são subalternos à razão, ou seja, a razão manda, decide, né? É como se, na verdade, nós fôssemos constituídos como um Estado, né? Existe o executivo, que é a razão. Existe um monte de emoções e sentimentos dentro da gente, que seria o legislativo, heterogêneo, variado, um monte de coisas. E existe também até o judiciário, aliás, devia ter em todo mundo, e não tem, né? Em todo mundo, infelizmente, que é assim, né? Um sensor, um sistema sensor dentro da gente que separasse o justo do injusto ou o bem do mal. A ideia do Freud é que esse sensor existia em todo mundo, o tal do superego dele. Infelizmente, não é verdade. Uma boa metade das pessoas também, essa mesma metade que não é muito controlada e dominada, competente para dominar suas emoções, também não costuma ser moralmente muito bem constituída, né? Porque são egoístas, e o egoísmo, na verdade, é um desvio moral e sem culpa. Essas pessoas não têm culpa. É uma coisa complicada às vezes para quem lida, porque parece que a gente, como a gente tem culpa, a gente imagina que o outro também vai ter. E o outro pode até dizer, morro de remorso, mas não morre nada. A gente que enquanto estudante, né, eu estudei aqui do lado, sempre que eu venho para essa região, eu me lembro, né, de como era a faculdade de medicina naquele tempo, né? Mas os delinquentes todos, eles todos choravam, arrependidos, etc. Tudo falso, tudo mentira. Virava as costas, se pudesse, tirava um tiro, né? A gente que mata a mãe, depois eles se arrependem. Minha mãezinha querida, mata todo mundo, né? Então são pessoas sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de freio moral, né? Nesse meu livro da Arte de Educar, a questão moral é o grande tema, porque eu acho que ele se mistura com a questão do desenvolvimento emocional, no sentido seguinte, que o primeiro requisito seria, temos que conseguir fabricar filhos que sejam emocionalmente maduros e moralmente maduros, para que eles um dia possam vir a ter competência no mercado de trabalho, para que eles um dia possam se tornar independentes de nós, para que a gente possa um dia ser velho e sossegado, porque senão estamos fritos, porque senão eles não vão ficar independentes nunca e vão ficar nas nossas costas para sempre. Coisa que quem tem filho aí de 20 e tantos anos sabe que eu não estou falando nenhum absurdo, porque está duro de arrumar trabalho até para quem é muito competente, né? E se for esses tipinhos bem estourados, então pode ter certeza que é filho para sempre. Então quem quiser se demitir um dia do cargo de pai, é melhor tratar de educar para valer esses caras, inclusive exigindo, quer dizer, empenhando-se para que eles desenvolvam essa maturidade emocional, essa inteligência emocional na idade adequada, que seria 5, 6, 7 anos. Quem não desenvolveu, que são metade dos adultos que estão por aí, vão ter que fazer uma espécie de curso de madureza de desenvolvimento e o mais rápido possível. Agora chama supletivo, não chama madureza, coisa de velho. Supletivo de maturidade emocional,
porque senão vão perder o trabalho. Não tem jeito, não tem como manter trabalho sendo grosso. Está sobrando gente para trabalhar, faltando emprego. As pessoas podem escolher gente mansa ou gente grossa, estourada, malcriada, agressiva. Para que vai precisar disso aí? Tem algumas pessoas que às vezes tendo aptidões extraordinárias, as pessoas relevam as suas grossuras, especialmente em certas áreas, por exemplo, vendas. Né? Venda é uma área que tem muito tipo egoísta. Porque talvez seja um setor onde também ser meio milongueiro, meio mentiroso, etc., possa ser até um tanto eficiente. Bom de bico, cara de pau, etc., ajuda para vender, não é? Mas para mim é possível ser tudo isso sem ter que ser uma pessoa desonesta nem desleal, né? E nem agressiva, nem estourada. Mas enfim, eu sei que nos setores de vendas as empresas às vezes toleram e aceitam, mesmo na hora vamos dizer assim, da admissão, né? Certas coisas no caráter que para a área financeira provavelmente não aceitariam. Não é? Então é preciso um pouco de cautela. E esse curso de madureza se faz assim: primeiro, em qualquer empresa, como em qualquer família, como em qualquer escola, tem que acabar com essa ideia de que existe um duplo padrão. O egoísmo é uma falha moral, a generosidade é outra falha moral, que se complementam. Parece que faz o efeito complementar do outro, né? O egoísmo, inclusive, se alimenta da generosidade. O generoso é o causador do egoísmo. Só existe egoísmo no mundo porque existe generosidade. Né? Se não existir generosidade, acaba o egoísmo imediatamente, porque para ter o parasita, precisa ter o parasitado. Né? Para ter aquele que mama na teta, precisa ter a teta. Se nós acabarmos com a teta, acabamos com o que mama na teta. Então a primeira regra, e essa é coletiva, social, vale para as famílias, vale para as escolas, onde eu tenho falado muito e insisto demais, vale também nas empresas. É preciso acabar com qualquer tipo de tolerância em relação a esse duplo padrão. Não é justo nem o egoísta, nem o generoso, sendo que um reforça o outro, né? Um cria condições para a perpetuação do outro. Nós precisamos ultrapassar essa dualidade e formar pessoas com verdadeiro sentido de justiça, ou seja, pessoas que atribuem a si e aos outros direitos iguais. O egoísta atribui mais a si do que aos outros, direitos de todo tipo. O generoso atribui mais aos outros do que a si. Está errado também. Aliás, o generoso pode ser visto como que é egoísta para consigo mesmo. Não é? O que não tem cabimento também. Precisamos ultrapassar esta dualidade, criando uma atmosfera. Precisamos ultrapassar essa dualidade também. Quem quiser ultrapassar, primeiro requisito, autocrítica. Eu sei que eu sou mesmo um indivíduo estourado, sei que eu sou egoísta, sei que eu sou meio mentiroso, sei que eu sou tudo isso porque não consigo ser melhor do que isso, e não porque eu acho bacana ser isso. Se eu achasse bacana ser isso, eu não teria, como tenho, inveja dos que são mais calmos, mais autossuficientes, mais competentes para lidar com as suas emoções. Como eu tenho a inveja define a admiração, porque a admiração é a matriz da inveja, e se eu tenho admiração por aquilo e eu não sou aquilo, quer dizer que eu não tenho admiração por isto que sou eu. Eu não estou bem comigo mesmo, ou seja, não há possibilidade do indivíduo imaturo emocionalmente ter boa autoestima. Autoestima também não é uma palavra vazia, é uma coisa, não é uma palavra estética também, não é no espelho que se resolve a questão da autoestima. Recentemente eu fiz uma entrevista para uma revista feminina sobre o tema, e era engraçado porque a moça que veio me entrevistar, a jornalista, não se conformava. Assim, então, quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, ela não melhora a autoestima dela? Eu falava, melhora a autoestima do cirurgião. Porque o cirurgião olha e fala assim, olha que maravilha que eu fiz.
A autoestima depende do indivíduo formar um juízo. Estima não é no sentido de amor. Estima é no sentido de valor, estimativa. É como se fosse valor estimado. Autoestima significa que nota eu dou para mim. E a nota que eu dou para mim pode até ter um tanto relacionado com a minha aparência física, especialmente no mundo de hoje, onde tudo, a aparência física está superdimensionada como valor. Mas isso, evidentemente, que não vai resolver o meu problema. O valor que eu atribuo a mim depende fundamentalmente de eu conseguir ser uma pessoa legal. Legal o que quer dizer? Uma pessoa que é de acordo com aquilo que eu acho que é ser legal. Se eu acho legal ser manso, controlado, delicado, atento aos outros, respeitoso pelas diferenças, e sou grosso, egoísta, desrespeitoso pelas diferenças, me irrito profundamente quando sou contrariado, eu não posso ter boa autoestima. E essa gente adora falar, eu me amo, eu sou o máximo, eu sou tudo isso que quiser muita promoção de si mesmo, está com nada. Todo indivíduo que adora falar bem de si mesmo é blefe. Todos. 100%. Hein? Isso tem um bom diagnóstico. Tem um monte de truques em seleção, por exemplo, de funcionários. Eu já sugeri isso N vezes. Você pergunta, em vez de perguntar para o cara como é que ele é, porque ele vai tentar dissimular, você pergunta como é a mulher dele, por exemplo. Como quase todos são casados com o seu oposto, se a mulher for mansa, ótima, etc., suspeite do cara. Se falar que a mulher é meio estourada, meio temperamental, etc., o cara deve ser legal. Isso porque nós vivemos esse mundo polar, que tem que terminar, eu insisto, não é? Para o bem da educação. E quando não terminar isso, também não vai resolver o problema da educação. Pode a gente fazer discurso, circular esse país inteiro falando como é que deve ser assim o assado, não adianta nada. Enquanto as crianças tiverem 2 padrões de referência, vai continuar tudo indo muito mal. Então é preciso que aquele que seja o imaturo emocional reconheça, fala assim, eu, como filho, como pai, como educador, como profissional, eu sou um cara que não completou o próprio desenvolvimento, ou porque nasci mais intolerante, ou porque não fui criado num ambiente que me favoreceu esse desenvolvimento, mas eu preciso desenvolvê-lo agora. E a primeira condição é assumir as minhas limitações, autocrítica. Aceitar que a minha autoestima está rebaixada pelo fato de eu estar aquém daquilo que eu acho que eu devia ser. E me empenhar na direção de aproximar aquilo que eu sou daquilo que eu acho legal ser. Não é? Então, por exemplo, o tipo mais egoísta, em geral, ele é muito dependente, ele não sabe se virar sozinho. Ele acostumou a mamar em alguma teta. Uma das coisas que ajuda muito o tipo mais egoísta a progredir é ficar um pouco sozinho. Agora já estou dando receita quase de bolo, né? Como evoluir, né? Vou fazer poucas receitas porque não é muito a minha especialidade, a parte culinária. Mas esse é um caminho, por exemplo. O indivíduo, sabe, se colocar numa situação em que ele não tenha a quem recorrer por um tempo, ficar sozinho mesmo, fazer uns retiros, buscar, sim, porque o tipo mais egoísta, ele não suporta ficar sozinho. Ele é inquieto, ele só tem vida para fora, ele não gosta muito de ficar com ele mesmo, porque não vai com a sua própria cara. Então ele é muito, né, ele tende a ser extrovertido. O tipo emocionalmente mais imaturo, ou o analfabeto emocional, usando o vocabulário relacionado com a inteligência emocional, é um tipo extrovertido. Extrovertido quer dizer aquele que fala muito, mas não fala nada, fala muita bobagem. Né? Conta casos, história, mas não é um indivíduo que fala verdadeiramente de si, nem das coisas que estão lhe interessando, ou perturbando, ou magoando. Não fala da sua subjetividade, fala generalidades. Né? Mas é um grande falador, e principalmente faz autopromoção, fala bem de si mesmo. Né? Então é um tipo que se ficar quieto, tiver que ficar quieto, vai se beneficiar loucamente, porque ele não vai poder se entreter com esse diálogo, né? Ele vai ter que conviver com o tédio que é estar com ele mesmo. Schopenhauer é que dizia isso, né? Que o extrovertido, ao contrário do que falava, por exemplo, a psicologia americana
dos primeiros anos da década de 40, 50, né? O Schopenhauer, nos anos 1870, 80 mais ou menos, ele dizia isso, né? Que o extrovertido é um indivíduo que não suporta o tédio de ficar consigo mesmo. Então, o indivíduo que quer progredir, ele tem que aguentar a si mesmo, tem que peitar a si mesmo. Ficar sozinho ajuda muito. Estabelecer relações afetivas íntimas ajuda muito. Levar mais a sério as questões, inclusive da vida familiar, porque essa ideia de que trabalho é um assunto, família é outra, não sei de onde tiraram também. Não é? Pessoas têm que aprender a respeitar, conviver com diferenças e respeitá-las. Não tem lugar melhor para isso que em casa. Sempre tem diferença, até porque um é homem, outra mulher, em geral, e aí as diferenças são marcantes. A maneira de funcionar o software de cada pessoa é extraordinariamente peculiar. Então a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças, conviver com essas diferenças, é fundamental e ajuda terrivelmente a gente a avançar e a progredir. Né? Então a honestidade, a coragem para assumir os próprios erros, né? Tentar arriscar um pouquinho de coisas novas, porque em geral o tipo mais egoísta também não é muito corajoso para arriscar. Né? Como ele não gosta de fracasso, porque, e toda empreitada de risco envolve um fracasso. O risco de fracasso, não é? Envolve o fracasso, mas a possibilidade de fracasso. Se o indivíduo não suporta frustração, dor, sofrimento, ele não suporta fracasso também, que é uma das boas dores. Então ele tende a ser uma criatura que não arrisca muito. Não arriscando, ele perpetua seus próprios padrões de comportamento, porque a gente realmente só sai de um determinado círculo vicioso experimentando e vendo novas possibilidades. Né? Então, o indivíduo, talvez só com esses poucos dados, de correr um pouquinho mais de risco, aprender a se relacionar de uma maneira um pouco mais respeitosa com os seus íntimos, ou seja, em vez de falar assim, mulher é burra, que é uma coisa que os homens até hoje adoram falar, sempre que mulher tem uma ideia diferente da dele, né? Quer dizer, burro é todo indivíduo que pensa diferente de mim, né? Isso não é só mulher. As pessoas antigamente eram muito assim, né? Meu pai mesmo, que era um homem extremamente culto, inteligente, boa pessoa e tudo, mas ele era um desses donos da verdade. Né? Então, sempre que a gente tinha uma diferença de opinião, ele falava, isso é besteira. Besteira era todo o ponto de vista diferente do dele. Ou seja, quase tudo que eu pensava. Então, eu aprendi que besteira é o ponto de vista meu. Então, eu sou o rei da besteira. Eu perdi a vergonha de falar besteira, nunca mais parei de falar besteira, porque já fui catalogado como um rei da besteira desde mocinho, né? Então, essa coragem para se arriscar, para correr risco e para aprender a respeitar essas diferenças, que ele não tinha essa capacidade. Isso trava muito o desenvolvimento, né? Impede muito o crescimento quando o indivíduo não pode lidar com diferenças de opinião. Então, na realidade, a ênfase nas relações humanas, né, o indivíduo tomar cuidado para não ser agressivo, para não ser chato também. Né? Chato é um outro tipo de deficiência e também é comum e que também prejudica a inteligência emocional ou faz parte desse analfabetismo. O chato, não sei se vocês já pensaram profundamente sobre a questão do que... Porque a minha mulher, ela tem essa característica, ela faz de conta que ela presta atenção em tudo que falam para ela. Né? E isso é muito comum também em mulheres. Né? Fica falando, assim, e entra tudo por aqui, sai por aqui. O que, aliás, eu acho que é, às vezes, um único jeito de conseguir conviver com homens. Né? Que falam muito. Né? Então ela ia falando, contando as histórias de escola, de faculdade, etc, etc. dela, e a mãe achando tudo aquilo muito interessante, porque entra por aqui, sai por aqui, para ela tudo é interessante. E a minha então cresceu com a ideia de que todos os assuntos dela eram do maior interesse universal. Né? E não é.
né? Porque não é que era chata porque o assunto é chato porque ela não percebia o caráter regional do assunto que ela estava falando, ou seja, aquilo interessava para as colegas dela de escola, para os coleguinhas, mas não para mim, por exemplo, né? E eu tenho esse defeito, até por falha profissional, eu presto atenção em tudo que falo. Então eu ouvia aquilo lá tudo e achava muito chato. Tudo. Mas não porque o assunto fosse chato em si, era chato para mim. Por isso eu digo, chato não é obrigatoriamente o indivíduo que fala coisas chatas, é o indivíduo que não presta atenção no interlocutor, não está plugado nas reações do interlocutor. O mesmo assunto, no outro contexto, pode ser extremamente interessante. Em cada momento que se define isso. Né? Para quem eu vou falar o quê? Né? Se eu vim aqui para falar de um assunto, eu estou assumindo que vocês vieram aqui para ouvir este assunto. Então eu não sou chato se falar do assunto combinado. Agora, se a gente começar a falar de outras coisas que não tem nada a ver, periga de se transformar num chato. Né? Então, essa cautela é fundamental porque faz parte dos ingredientes necessários para manter uma boa relação de trabalho. Eu diria então que você aprender a desenvolver o controle sobre a agressividade, sobre outras emoções também, amizades, inveja, afetividade, quer dizer, poder ter tudo isso sob o domínio da razão. Aprender a respeitar diferenças, aprender a lidar melhor com essas características do interlocutor, quer dizer, melhorar a comunicação, no fundo. Não é? São ingredientes absolutamente necessários para a manutenção do emprego. Mas até aqui falamos só dos ingredientes necessários para a manutenção do emprego. Mas a minha fala tinha assim, saiba usar a sua para vencer. Né? E aí tem o problema que vai nos ocupar essa última meia hora, ainda que brevemente e de passagem. Que é o seguinte, isto que eu falei é requisito necessário para não perder o emprego. Mas não é suficiente para progredir verdadeiramente no emprego. Então a inteligência emocional, como foi desenvolvida nesse livro do Goleman, que ninguém leu, e não precisa ler mesmo, quer dizer, um outro pode ter lido, mas é muito chato o livro. Então a gente pula vários pedaços. Ele trata mais desse aspecto, né, até onde o indivíduo tem que ir para ser um indivíduo com inteligência suficiente para não ser mandado embora. Agora precisamos ver o que faz com que o indivíduo se transforme, ou possa ser, mais do que isso. Né? Um indivíduo promissor, né? Um indivíduo que tenha futuro dentro da sua atividade, que possa avançar, crescer. Né? Vencer é isso, né? Vencer não é vencer os outros, é vencer, ultrapassar a própria limitação. É eu se me transformar num indivíduo de evolução ilimitada. Primeira característica é a de possuir um cérebro poroso. Veja como é essa expressão que eu uso, que é mais ou menos um pouco aquilo que o meu pai não tinha. Meu pai foi um médico brilhante, foi um professor de medicina, foi um homem extremamente culto, mas ele fez muito menos do que ele poderia ter feito. Justamente porque ele tinha essa coisa meio rígida dentro do sistema. Quando você tem um sistema rígido, ele era capaz de aprender dos livros. Ele tinha um respeito muito grande pelos livros. Todos os livros, menos pelos meus, naturalmente. Os meus eram todos besteira. Então ele tinha uma dificuldade de reciclar os pontos de vista dele. Porque o cérebro poroso significa uma capacidade de aprender permanentemente. Na verdade, significa ouvir o interlocutor de uma forma, ou ler, ou ouvir, tanto faz, de uma forma muito peculiar. Não é? E que é já bastante menos frequente. Que é ouvir verdadeiramente querendo saber se não tem alguma coisinha interessante ali no meio daquele monte de besteiras.
ouvir prestando atenção de verdade para ver se não tem alguma sutileza que nos tenha escapado, mesmo vindo de pessoas muito mais simples, eventualmente, em termos de formação. É ouvir querendo encontrar pérolas no meio do lixo. Né? É realmente gostar de aprender. E não ter pudor nenhum de ir jogando fora um ponto de vista seu, antigo, se aparecer um outro melhor. Quer dizer, ser um indivíduo poroso significa ser um eterno reciclador. Está sempre jogando fora pontos de vista e incorporando novos. Isto é muito raro, mas vocês não tenham dúvida que é requisito fundamental para o indivíduo evoluir, crescer, vencer profissionalmente, mas principalmente até para ser feliz, porque cada descoberta dessa é um prazer monumental. Não é? O prazer do conhecimento, aprender, é o único prazer, na minha opinião, que compete com o prazer sexual. Perigo até de ganhar, porque ele também pode durar a vida inteira. Né? E o prazer sexual, com os anos, ele pode se arrefecer um pouquinho, mas este gosto pelo conhecimento, este respeito pela maneira de ser da outra pessoa, pelo modo como cada outro cérebro pensa, ele subentende também uma ideia muito profunda e que também é extremamente útil na questão da comunicação, que é outro requisito básico para as pessoas poderem progredir até o seu limite, que é compreender que cada cérebro é único. Nem podia ser diferente, né? Isso aqui é um computador. Quer dizer, nós somos uns macacos computadorizados. Né? Então, isso aqui é um computador que nasce vazio, sem programa. E cujo programa se constrói durante os anos de formação. Né? O computador é diferente em cada um de nós, de nascença. São 100 bilhões de células. Computadorzinho enjoado. Mesmo quando gêmeos idênticos, as pessoas aí têm computador igual. Quer dizer, o hardware vem igual. Mas o software se fabrica. Aliás, é uma das coisas curiosas da história da humanidade, porque existe 120, 130 mil anos que existe o homem na Terra. E a nossa história só começou há 8 mil anos, talvez, 9. Porque nós tínhamos o hardware, mas não tinha software. Porque o software foi autofabricado, foi o homem que fabricou o software. Do nada. Eu acho que é uma das mais extraordinárias criações da espécie. E na nossa realidade, esse software é composto pelo aprendizado ou aquisição da linguagem. Né? E daí já começa a ficar claro que cada grupo étnico já tem uma língua, né? E uma linguagem, uma aquisição, de modo que a comunicação, por exemplo, com um interlocutor, por exemplo, japonês, para nós, é encrencadíssimo. Isso não significa que o interlocutor brasileiro seja tão mais simples. A gente pensa que é mais simples por causa da fluência das palavras, né? O uso das mesmas palavras, mas cada software é absolutamente único. E nós, como espécie, demoramos 90 mil anos ou 100 mil anos para conseguir fabricar um embrião de software suficiente para poder ser transmitido de uma geração para outra, que foi a linguagem. Então tinha o equipamento, aprendeu-se provavelmente algumas coisas, mas não conseguia transferir para a próxima geração. Que coisa terrível, né? E fascinante ao mesmo tempo. Né? Esse é o homem. Esse software é aquilo que os antigos sempre chamaram de alma, que é um bom nome, viu? Alma eu acho que é uma belíssima palavra, é boa inclusive para ser resgatada, né? Não é um termo muito científico, mas mostra isso, quer dizer que existe, porque a alma significa essa parte que pensa, que nós estamos aqui conversando, eu usando a minha para falar, vocês a de vocês para ouvir, e não há nenhuma garantia que o que eu estou falando aqui corresponda ao que vocês estão ouvindo aí, e cada um está ouvindo de um jeito. Quanto mais consciência eu tiver de que esta comunicação é precária, quanto mais eu tiver certeza
que pode existir falha grave na minha chegada aí, entre o emissor e o receptor, provavelmente melhor será a minha comunicação. A minha boa comunicação depende da consciência de que nós somos todos únicos e que, portanto, a nossa comunicação será sempre precária. E esse caráter único a gente não gosta muito de ver porque ele nos faz sentir sozinhos, né? Define aquilo que o Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, na minha opinião, fundamental, que morreu no início dos anos 50, que é a primeira metade do século XX, o Ortega chamava de solidão radical. Solidão radical significa isso, quer dizer, por melhor que a gente queira se comunicar, tem um abismo, porque o software é único. E mesmo quando são gêmeos idênticos, crescidos no mesmo ambiente, com o mesmo hardware, o software é diferente. Eu já atendi vários gêmeos idênticos suficientemente diferentes para nem parecerem gêmeos. Um deles, por exemplo, que me vem à memória, era homossexual, o outro heterossexual. Mesmo hardware, mesmo ambiente, mesmo contexto, e alguma pequena vírgula no software, um resolveu andar para cá, o outro para lá. É fantástico, né? E, portanto, a comunicação entre os humanos é precaríssima. Quando a gente imagina, como eu dei aquele exemplo da criança, que ela se põe no lugar ou do cachorro, ou de outra criança, ou de outra pessoa, a chance de erro é monumental. Porque a gente leva a alma da gente para o corpo do outro, e o outro está sentindo com a sua alma e não com a minha. Então isso não é uma boa fórmula de tentar entrar no outro. O verdadeiro esquema de entrar no outro é o do hacker. Quem é o hacker? É o indivíduo que tenta entrar no software do outro. Não levar o meu para o corpo do outro. Olha que coisa sutil, e parece fácil, né? Mas é a minha profissão isso aí. O indivíduo chega na minha frente, conta, e eu não tenho que achar nada. Eu tenho que conseguir entrar no sistema dele e de dentro do sistema dele conseguir perceber que mecanismos o governam para poder contar para ele o que eu vi lá dentro dele. Não adianta nada eu ter opinião, isso aí está certo, isso está errado, não devia ser assim. Não conta nada. E aliás, esse negócio de ficar opinando sobre os outros precisa tomar um enorme cuidado, porque quase sempre é uma inconveniência e não leva para lugar nenhum. Quer aprender com os outros, tem que ser hacker, tem que entrar humildemente no sistema do outro, tem que ter o cérebro poroso para poder aprender e de repente ver que o outro lá formou um sistema de operações que pode ser mais inteligente e criativo que o nosso. Tem que interagir com o mundo, com a vida permanentemente. Isso é requisito fundamental para o sucesso. Isso faz parte do próprio desenvolvimento ou do entendimento da questão psicológica. Não é? Quer dizer, eu não posso imaginar como é que um dia se achou que as pessoas podiam progredir na vida sem avançar em termos de autoconhecimento e de psicologia. Achar que psicologia é a matéria básica só para mães, esposas, para fins de educação de filhos e para a vida íntima do casal é realmente patético. Patético. Não sei de onde tiraram os homens essa ideia de que o desenvolvimento emocional só interessa para as mulheres, né? Mas eles tiraram. Machismo, provavelmente, no fundo é isso, né? Macho que é macho, né? Não faz essas coisas de se interessar por assuntos de psicologia. Até a hora que começa a perder o emprego. Esse cérebro poroso, ele obviamente encontra obstáculos que eu não vou conseguir falar, mas o Ortega mesmo, falava da gente conseguir aprender a dissociar. Olha só, ele dizia assim, Ortega, que associar, quer dizer, juntar lé com cré, qualquer cachorro faz. Que é verdade. Você associa, você faz um cachorro, por exemplo, não entrar em determinado ambiente na casa, né? Se ele for entrar, você pune ele, ou castiga, ou intimida, ou... Ele aprende, ele associa, ali não pode, e ele não vai mais lá. Cachorro inteligente, inclusive, faz isso rapidamente. Experimente tentar dissociar, ou seja, chegar para o cachorro e falar, cachorro, agora você pode ir lá. Ele não dissocia, o cachorro não dissocia.
eu tenho cachorro, eu posso lhe afirmar a você. Você pega um cachorro no colo e leva para aquele ambiente que estava proibido, o cachorro começa a tremer assim, entra em pânico, não consegue ficar lá e quer ir embora correndo e chora. Não desaprende. O danado aprende e não desaprende. Então aí vira besteira tudo aquilo que não for o aprendizado dele. O humano quase sempre é igual. O humano quase sempre... Eu estou saindo do foco, é isso? Então, a culpa é minha. O humano quase sempre é igual. Ele não dissocia. Então, por exemplo, né, faz 25 anos que eu venho lutando contra a ideia de que sexo e amor não são a mesma coisa. São dois impulsos autônomos. Todo mundo ouve quando eu falo, concorda, e no fim sempre vem uma pergunta assim, e aí quando a gente estava fazendo amor? Fazer amor como sinônimo de sexo, né, de transar. E eu tenho acabado de combinar que sexo é uma coisa e amor é outra. Não tem jeito, pois que faz séculos que as pessoas se desenvolveram, né, que fazem parte do mesmo mecanismo, entendeu? E eu digo, amor não se faz, amor se sente. A gente faz sexo e sente amor. Não, a gente faz amor. Aí que vai fazer? Então não dissocia, não aprende, não evolui, não modifica. Quer dizer, o cérebro, para ser realmente poroso, ele passa pela capacidade de dissociar. A gente realmente poder mergulhar nesse universo que exige uma coragem, um vigor danado, que é o universo da dúvida. Porque, na verdade, tem um momento em que a gente abre mão de uma convicção que faliu, vamos dizer assim, e ainda não constituiu uma nova para botar no lugar. Esse é o momento, às vezes, um tanto desesperador, porque às vezes tem elementos que mostram para a gente que a gente está errado, mas nem por isso sabe qual é o certo. O ser humano não suporta a dúvida, porque dúvida dói. E tudo que é dor, já falamos há pouco, muito pouca gente gosta de dor, então foge da dor. E a dor da dúvida é fundamental para que a gente possa crescer, evoluir, ter ideias novas e avançar. E a capacidade de conviver com as dúvidas é uma raridade. As pessoas sempre precisam de uma explicação, adoram, preferem uma má explicação a uma boa dúvida. E a dúvida é criativa, e a má explicação não é criativa. Né? Então, por exemplo, né, de repente existe, e eu assisti um fenômeno, a existência de um fenômeno de telepatia. Aí alguém chega para mim e fala assim, existe. Mas como se explica isso? Eu falo, não sei. Mas que existe, existe. Na cabeça das pessoas é assim, se não sabe explicar, não existe. Isso era o meu pai. Tudo que não tem explicação não existe e pronto, está resolvido o assunto. Né? Se a teoria não combina com os fatos, a gente joga fora os fatos e mantém a teoria. Outras pessoas não suportando a dúvida e aceitando que existe o fenômeno da telepatia, falam, isso deve ser ondas eletromagnéticas. É isso mesmo, são ondas eletromagnéticas. Pronto. Estão acalmados, apaziguados, porque sabem qual é a explicação da telepatia. Entendeu? E isso é uma bobagem, porque não são ondas eletromagnéticas. Mas então a questão, não sei. Então não existe, existe. E agora, o que faz? Nada. Fica com a dúvida. E a gente vai colecionando informações. Quem sabe um dia nós saberemos explicar. Mas a dúvida é que é o barato. Porque a dúvida é extremamente criativa. Ela exige do cérebro, ela inquieta e exige. Uma explicação acaba com a dúvida, acaba com o problema, ninguém mais pensa. Pessoas que vão para frente, que gostam de evoluir, além do cérebro poroso, têm vigor para conviver com dúvidas, tem vigor para dissociar, conviver com dúvidas. Né? E tem que resolver logo isso aqui. Na realidade, esses ingredientes todos, né, a capacidade de lidar com dúvida, principalmente a capacidade de lidar com dúvida, é requisito fundamental para o fenômeno da criatividade. Né? Eu sei que o Gaudenz falou sobre isso, não sei o que ele falou,
e também eu concordo com tudo que ele falou, mas pode ser que saia alguma coisa diferente aqui, o que também não faz mal nenhum, né? Eu não sei se o processo criativo é um processo tão mágico, tão miraculoso, mirabolante, certamente não é, né? Mas ele passa por um estado de espírito, sabe? Que é esse que eu estou dizendo, do indivíduo que suporta as dúvidas, que não tem medo do fracasso, né? Que é outro ingrediente absolutamente essencial para o indivíduo poder criar, é poder errar, não é? O indivíduo, para poder avançar, por exemplo, o indivíduo marcar um gol no futebol, ele precisa chutar a bola. Agora, se ele chutar a bola pode cair fora. Não tem garantia antecipada de que a bola entra, né? Aliás, tinha um filósofo também que eu gosto muito, que era um escritor, romancista, que é o Aldous Huxley, e ele dizia, né, num livro que chamava, acho que, Visionários e Precursores, obviamente, muitos anos atrás, e ele dizia isso, né, que a diferença entre o visionário e o precursor é como se fosse no futebol, né? A gente chuta a bola, se sair fora é visionário, né? Se entrar é precursor, né? E não dá para saber antes, entendeu? Não dá para saber antes. Agora, quem não tem a competência para suportar o fracasso ou o erro, né? Não arrisca. E não arriscando, não pode inventar nada, né? Então, inventar pressupõe, ou criar qualquer coisa pressupõe botar em dúvida alguma coisa que é tido como senso comum, quer dizer, como sabedoria inquestionável. E botar em dúvida não por puro capricho, mas porque a vida levou o indivíduo a questionar aquela condição. Depois, aceitar de ficar convivendo com essa sensação horrível da dúvida, de não saber como resolver aquele dilema, né? Depois, ter o cérebro poroso para poder conversar, consultar e falar com tudo e todos sobre aquele assunto que é o assunto gerador da polêmica ou da dúvida, do dilema, né? E consultar tudo e todos que forem acessíveis para o atingimento do maior volume de informações. E depois, talvez, montar um projetinho, né? De botar ali a bola em algum lugar e falar, agora eu vou arriscar, para ver o que acontece, né? E é nesse experimentar, nesse ensaio e erro, que acontecem os grandes avanços, né? Então, na verdade, o processo não é um processo mágico, não é que cai do céu, não é nada tão faraônico, mas ele depende de um estado mental, de uma postura, de uma maneira de ser, depende de maturidade emocional, depende de uma coragem pessoal para o fracasso, porque a porta do sucesso é a mesma. Se eu faço uma coisa nova, que se eu digo que sexo e amor não são a mesma coisa, são dois instintos. Isto pode ser uma enorme asneira. E se não for uma enorme asneira, mais dia menos dia vai ficar confirmado que eu tive uma ideia absolutamente genial. Não sei ainda. Eu continuo, 25 anos depois, achando que a minha ideia é genial. Mas, como não é todo mundo que pensa assim, olha, nem levo muito a sério a minha ideia é genial, eu ainda tenho que esperar mais um pouco. Mas, se for besteira, não faz mal. Não faz mal, porque é assim que se progride. É arriscando, é usando, é inventando, tentando inovar. Porque eu prefiro isso do que muitos, por exemplo, na minha área mesmo, que ficaram repetindo, igual papagaios, conceitos fabricados por terceiros há 100 anos atrás, 120 anos atrás, e endeusando humanos. Freud disse para mim, uma vez eu estava falando sobre as minhas coisas em algum lugar, e alguém perguntou para mim, quem foi que disse isso? Eu falei, eu. Posso falar besteira pessoalmente, não preciso, né, de respaldo internacional para minhas bobagens, por meus chutes, que podem até não ser bobagem,
né? Então, este é o lado da criatividade, que eu acho que é o outro elemento absolutamente fundamental para o sucesso. E ele é parte da inteligência emocional, porque precisa de uma coragem, precisa de uma cara de pau, precisa aguentar, às vezes, deboches, ironias, precisa ir contra o padrão o estabelecido, precisa não ser tão certinho assim, mas principalmente precisa fazer tudo isso com muita delicadeza, com muito jeito, com carinho, sem ofender ninguém, sem também se achar o rei do mundo e começar a achar que agora que eu sei alguma coisinha a mais do que os outros, eu posso esnobar, humilhar, tripudiar, rebaixar pessoas, porque isso tudo, aí voltamos à questão das boas relações interpessoais. Se não houver isso dentro do ambiente de trabalho, por mais competente, inteligente e criativo que o indivíduo for, ele vai ser objeto de uma podada em algum momento lá na frente. O mais importante de tudo que eu queria dizer a vocês é que este jeito de viver, criativo, poroso, etc., ele é gostoso em si. Ele é sucesso, ele é vencer, ele é dar certo, não porque isto implica em que a gente vai conseguir ser o diretor, o presidente e o dono de uma empreitada, de um empreendimento, mas isso faz a vida legal, faz a vida divertida, faz todo dia fascinante, entendeu? Faz o caminho um barato. E não só a chegada, né? É o processo de gerar, de criar, de produzir, de inventar, de reinventar, de se reinventar permanentemente. Isto é que é o barato de viver, porque, não é, a vida é um processo, não é a chegada. As pessoas às vezes ficam imaginando que vencer, né? Eu venci, já venci, pronto, está lá, me boto em cima de uma estátua, sou o vencedor. Isso dura 10 segundos, ou dura meia hora, não é? Tem o dia seguinte, sabe, ganhei o prêmio Nobel, pronto, venci, eu tinha razão, ganhei o prêmio Nobel. E agora? Amanhã cedo, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para o consultório trabalhar tudo de novo, porque o que eu vou fazer? Agora só porque venci e acabou o filme? Vou morrer? Se não for morrer, tem que voltar e continuar fazendo tudo igual. Então todo mundo que até hoje chegou lá, primeira coisa que fez depois que chegou lá, todos os prêmios Nobel que eu ouvi falar, todos eles voltaram para casa e continuaram fazendo exatamente o que estavam fazendo antes de ganhar o prêmio Nobel. Ou seja, a gente que curte o que faz, curte o processo, curte não a chegada, mas o caminhar, não é? E curte o processo de construir, de se inventar, de se reinventar e de fazer a vida rolar. Então, como dizia o poeta também espanhol, Antônio Machado, né, que ele dizia, caminhante não há caminho, né? Se faz o caminho ao andar. E o barato é esse, andar. Agora, quem não for poroso não anda, estagna. Mesmo se estagnar num nível bom, estagna, mas não vai para frente. Então, não perde o emprego, mas também não é vivo, não é rico desta dinâmica, né? Que é realmente aonde está o grande barato do processo de trabalhar, de produzir e de ter gosto permanente para fazer as coisas, né? Eu penso que essas eram as coisas mais importantes que eu queria falar para vocês hoje. Sei do caráter incompleto e puramente introdutório das coisas que eu falei, mas sei também que aqueles que se interessarem irão atrás de completar essas informações nas fontes corretas. Muito obrigado pela atenção.